Fala, nação! Bem-vindo ao Notas da Toca. Aqui você se informa sem perder tempo. Informações rápidas, precisas, sem mimimi, especulações e muito menos sensacionalismo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nada do maior de Minas. Então agora bora para as notícias. E como já havíamos adiantado ontem, aqui no Notas da Toca, Cruzeiro fecha a negociação com o Atlético Paranaense para o empréstimo de Guilherme Bisoli. Cruzeiro e Atlético chegaram a um acordo para o empréstimo do atacante Guilherme Bisoli, que vem para a Raposa por empréstimo até o final do ano. A negociação foi fechada nesta sexta-feira e segunda-feira ele é esperado em Belo Horizonte. Bisoli tem contrato com o clube paranaense até o fim de 2023. Ele estava inscrito para a Sul-Americana, mas não jogou nenhuma partida pelo time principal do Atlético. Ele jogou 3 partidas pelo time de aspirantes no Paranaense. O setor de ataque é um dos setores buscados pelo Cruzeiro para a Série B. Bisoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Atlético no início de 2020, emprestado pelo clube Fernando de la Mora, do Paraguai. Com 9 gols em 31 partidas na última temporada, assinou vínculo definitivo com o clube paranaense por 3 anos. Ele é centroavante, mas de maior mobilidade, que sai mais da área, tem 1,75 de altura e chegaria ao Cruzeiro para brigar por posição principalmente com Rafael Sobis e Marcelo Moreno. Atualmente, o camisa 10 é o titular da posição, jogando exatamente como um falso 9, dando maior movimentação ao comando ofensivo celeste. Justiça determina bloqueio no valor de R$ 521 mil do Cruzeiro em ação de ex-diretor. De acordo com a decisão, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, deve cumprir a ordem e repassar valores destinados ao Clube Celeste para a Justiça. O juiz Henrique Alves Vilela, da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, determinou o imediato bloqueio de R$ 521.124 do Cruzeiro, junto à Confederação Brasileira de Futebol, no prazo de 5 dias, a pedido da defesa de Amarildo Ribeiro, ex-diretor das categorias de base do Cruzeiro. De acordo com a decisão, caso não haja o valor total solicitado, deverá a CBF cumprir a ordem até atingir o referido montante. Caso não cumpra, a pena da execução voltará-se contra a entidade máxima do futebol no país, conforme o artigo 312 do Código Civil. O Cruzeiro foi condenado a pagar R$ 400 mil ao ex-diretor Amarildo Ribeiro em agosto do ano passado, em decisão da juíza Estela Fiuza Cansado, da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O valor aumentou, porque foi corrigido na sequência da ação. Contratado por Itair Machado, com quem trabalhou no Ipatinga, Amarildo Ribeiro conduziu a base do Cruzeiro de junho de 2018 a dezembro de 2019. Em outubro de 2019, o então gestor de futebol Zezé Perrella chegou a afirmar que Amarildo fazia um bom trabalho no Cruzeiro e, por isso, iria mantê-lo na função mesmo com o peso da proximidade de um dirigente investigado por lavagem de dinheiro. Porém, com a saída de Zezé Perrella do futebol e a entrada do núcleo dirigente transitório, o Cruzeiro demitiu Amarildo oficialmente em janeiro de 2020. Débitos do Cruzeiro com Amarildo: saldo do salário de outubro de 2019, salários de novembro e dezembro de 2019, saldo do salário de janeiro de 2020, aviso prévio indenizado de 33 dias, 13º salário de 2019, 13º salário proporcional de 2020, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais mais 1/3, diferenças de FGTS, multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT e honorários advocatícios. Em sessão virtual, o Conselho do Cruzeiro aprova contas com déficit de 226 milhões em 2020. Não houve aprovação por unanimidade e quórum foi considerado baixo, 80 conselheiros. O clube tem dívida global chegando na casa dos 897 milhões de reais. Os conselheiros do Cruzeiro aprovaram na noite desta quinta-feira as contas do clube relacionadas ao exercício de 2020. A sessão foi realizada por videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Diferentemente das outras sessões realizadas no ano passado, quando a Covid-19 já estava presente no cotidiano. O quórum foi considerado baixo pelos conselheiros, 80 pessoas, e não houve aprovação por unanimidade. O Cruzeiro acumula quase 900 milhões em dívidas.
A aprovação do balanço precisava ser realizada até esta sexta-feira. Foi o segundo pior resultado líquido da história do clube, 226 milhões e 500 mil reais de déficit do ano passado, reflexos ainda do desastroso exercício de 2019. Na manhã de quinta-feira, um grupo de conselheiros emitiu um manifesto afirmando que as contas deveriam ser reprovadas. No entendimento deles, o clube apenas alongou a dívida, levando ela de curto a longo prazo. Abre aspas para o manifesto dos conselheiros. Utilizam de manobras pedaladas para diminuir o exorbitante déficit de 180 milhões, que na verdade são 226 milhões, e não levam a sério o risco de insolvência. Falta a eles realidade. Gastou-se 2 vezes mais do que o arrecadado e gastou-se mal, 256 milhões com futebol e temos um time de Série B, afirma o manifesto. O resultado líquido é um pouco diferente do resultado real das finanças cruzeirenses. Os números poderiam ser piores. É que no cálculo foram incluídas contingências na casa dos 60 milhões positivos e que não representam caixa, e também um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 152 milhões negativos. No fim das contas, o resultado real chegaria a 266 milhões de reais negativos para 2020. O resultado líquido é o segundo pior da história, mas ainda está longe do ano de 2019, quando o clube amargou e registrou 394 milhões negativos. A dívida a curto prazo ainda é um temor, 327 milhões a serem pagos em um ano. O Cruzeiro conseguiu um passo importante, frear o crescimento da dívida global em 2020. Tudo, principalmente por causa do acordo com a PGFN. Este resultado fez a dívida cruzeirense regredir em relação aos números apresentados dos 3 primeiros trimestres de 2020. A dívida chegou a 1 bilhão e 36 milhões de reais. O clube também fez importantes cortes de custos em algumas áreas, como no futebol, mas ainda apresentou um gasto elevado, tendo-se em conta que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram gastos 250 milhões em 2020, menos que em 2019 e 2018. Mas em números frios, mais que em 2016 e 2017, quando estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a pandemia do novo coronavírus, o Cruzeiro teve um importante decréscimo da receita gerada. Se em 2019 acumulou 280 milhões e 800 mil reais, em 2020 foram 118 milhões e 800 mil reais. Quedas no período. Venda de atletas, de 108 milhões para 23 milhões. Televisão, de 103 milhões para 40 milhões. Bilheterias, de 18 milhões para 1 milhão. Uma parte das receitas que cresceu foi a de patrocínios. A tendência de crescimento já havia sido registrada no último balanço trimestral. Em 2020, o Cruzeiro embolsou 33 milhões, contra 26 milhões em 2019, ampliação de 7 milhões. A arrecadação com o programa de sócios acabou caindo. Em 2019, foram 14 milhões e 100 mil reais, enquanto no ano passado foram de 11 milhões e 800 mil reais. Despesas. Os gastos com futebol chegaram a 250 milhões no período, muito menos que os 438 milhões gastos em 2019, quando o Cruzeiro caiu para a Série B, mas mais em números frios do que em 2016 e 2017. Corrigidos, os valores daqueles anos ultrapassariam o gasto do ano passado. Neste miolo, o Cruzeiro teve muito menos gastos com a aquisição de direitos econômicos, com viagens e liberação de atletas, por exemplo. Entretanto, aumentou consideravelmente o valor em acordos e indenizações. Foram 36 milhões em 2020 contra 5 milhões e meio em 2019, fruto do grande volume de saída de atletas e acordos. Abre aspas para a nota do clube. É possível notar a redução do curto prazo de 298 milhões em comparação com 31 de 12 de 2019. Em contrapartida, o aumento no passivo não circulante de 391 milhões de reais. Essa situação permitiu ao clube ter uma melhoria no fluxo de caixa, diz nota emitida pelo clube. Algumas despesas no profissional não tiveram tanta queda assim em relação a 2020,
quando o volume de recursos era maior. Por exemplo, o pagamento de direitos de imagem caiu de 19 milhões para 15 milhões. O pagamento a interlocuções caiu levemente, de 3 milhões e meio para 2 milhões e 800 mil. Nas categorias de base, esportes amadores e clubes sociais, as despesas caíram pela metade pelo balanço apresentado. Foram de 66 milhões para 33 milhões. Quanto aos empréstimos, o Cruzeiro passou de 142 milhões para 128 milhões. O clube manteve linhas de crédito com 4 instituições financeiras e ainda manteve no mesmo patamar de 50 milhões para 49 milhões. Os empréstimos com pessoas físicas e jurídicas, mas não financeiras. É um pesadelo que parece não ter fim. Além de cobrar 5 milhões e 600 mil reais, Egídio aciona novamente o Cruzeiro na justiça e cobra desta vez quase 1,5 milhão em direitos de imagem. O lateral Egídio ingressou com uma segunda ação de cobrança ao Cruzeiro, desta vez no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O lateral na ação distribuída no tribunal cobra R$ 1.482.962 sobre o acordo de rescisão e pagamento por parte da Raposa sobre os direitos de imagem que o atleta tinha direito no contrato assinado. Egídio narra na petição inicial que, por causa da rescisão de contrato antecipada, ele e o Cruzeiro assinaram um instrumento particular e distrato de instrumento particular de outorga de direitos de exploração de imagem e outros conexos, assunção da dívida e promessa de pagamento. Nele, ficou acertado que o Cruzeiro pagará R$ 980 mil. O valor se refere a 560 mil referente a direitos de imagem entre maio e dezembro de 2019 e mais 420 mil pela rescisão de contrato de direito de imagem. Por causa do acordo, Egídio aceitou deixar mais de 420 mil de direitos de imagem, valor que estava no débito total com o jogador, R$ 1.400.000. O valor de 980 mil do acordo seria pago em 20 parcelas de R$ 49 mil a partir de 10 de janeiro de 2020. Entretanto, segundo Egídio, nenhum valor foi pago, por isso e conforme o termo previsto em distrato, o valor devido passaria ao original, de R$ 1.400.000. Com juros e atualização monetária, o valor chegou a R$ 1.482.962. E este foi o Notas da Toca de hoje. Esperamos que tenha gostado e se informado. Gostou e se informou? Então deixe seu like e faça um comentário. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nada do Cruzeirão Cabuloso. Um grande abraço a todos, que tenhamos um bom clássico e até semana que vem, nação!